Bem, irmãos, eu acordei agora, tomei um banho, me preparando para fazer o meu devocional, né? Mas eu gosto sempre de, antes de tudo, mostrar um pouquinho aqui do dia, né? Como ele vai ficar ensolarado, ali, né? Minha casa, meu humilde carro. E aproveitar para fazer uma reflexão com você e trazer aqui também algumas dicas importantes sobre as questões da vida, as questões que estão relacionadas ao bem-estar, né? Eu não sou blogueiro, apenas me utilizo desse recurso que é a internet para distribuir um pouco, né? Compartilhar um pouco do meu humilde viver, humilde forma de viver, né? Para, quem sabe, ajudar um jovem, quem sabe ajudar um senhor, uma senhora, um amigo que esteja aí tateando na vida, buscando paz e felicidade. Muitas vezes atrelam essa questão de buscar a paz e a felicidade na religião, por exemplo. Alguns podem ter a graça de encontrar, dependendo do contexto, dependendo da doutrina, dependendo da mentalidade de quem está pregoando essas doutrinas, né? A outra questão é que a doutrina, ela é como um band-aid, né? Um band-aid em cima de um câncer. Não vai fazer efeito nenhum, porque biblicamente, doutrina são ensinamentos, né? E ensinamentos, eles podem ser humanos, eles podem ser diabólicos, eles podem ser é, fruto da sistematização de alguém que inteligentemente soube elaborar dentro de um prisma religioso uma ideia, e essa ideia é difundida com muita filosofia, inteligência, e acaba sendo aceita pelos sedentos, pelos ávidos, como algo divino. E aí vai ser como um band-aid em cima de um câncer, né? Não vai causar efeito nenhum. Até porque, biblicamente, Jesus nunca deixou uma religião. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quer ir ao Pai tem que ser por mim. Então, ratificando essas palavras, o apóstolo Paulo disse que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Somente um, Jesus Cristo, homem. Então, é imprescindível para aqueles que querem paz seguir aqui algumas dicas. E aí a gente vai tentar aqui, em rápidos minutos, deixar dicas importantes para você ter paz na sua alma. A primeira dica de suma importância é você entregar o seu coração, sua alma, sua vida, toda a sua atividade humana nas mãos de Jesus, né? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Salmo de número 37. Esse é o primeiro passo. Entrega total a Deus, né? Como é que se dá isso? Quando eu abro meu coração, quando eu abro minha boca e eu declaro isso, e não somente isso, eu decido, né, a viver de acordo com a vontade de Deus. E como é que eu vou saber que eu estou vivendo na vontade de Deus? Esse é o segredo. A Bíblia Sagrada, a oração, né? O estudo diário da Bíblia, acompanhado com oração. Seguindo alguns princípios bíblicos para você ter paz, né? Já falamos da oração, da leitura diária da palavra, que é a base fundamental para essa paz interior que você tanto procura. Agora, existem outros princípios que estão atrelados a essa questão. Vamos lá? Boas amizades. Primeira coisa, uma das primeiras lições importantes que a Bíblia ensina sobre ter paz é você ter aliança ou não com pessoas, né? Por que ter ou não? O amor da minha vida. Calor tá demais, né? Então, a Bíblia ensina
a gente se afastar daqueles que são escarnecedores, daqueles que vivem uma vida de impiedade, daqueles que escarnecem. Não importa quem sejam, desvie do caminho deles. Isso vai ser para você um bálsamo e um alívio sem precedentes, né? Pessoas más, elas causam o mal, né? Obviamente. Outra coisa é você se aliançar com pessoas de um nível semelhante ao seu, né? Pessoas que amam o seu Deus, pessoas que amam e comungam da sua fé, né? De princípios e valores que norteiam a sociedade da maneira mais justa e honesta possível. Isso é um passo fundamental para você ter paz na sua vida. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, que aquele que tem muitos amigos entra em muitas confusões, mas há amigos que são mais chegados do que irmãos. Então vamos parafrasear: muitos amigos, muitos problemas; poucos amigos, poucos problemas. Outra dica fundamental é você voltar ao princípio e à origem das coisas simples. É muito legal você admirar as coisas simples, as coisas elementares, as coisas basilares. Elas são tão imprescindíveis, porque, como disse, elas servem de base, né, para a nossa vida. Então vamos lá, fazer uma listinha. Família, você tem que saber apreciá-la. Tire um tempo para você, né, com a sua esposa, ou esposo, ou filhos, netos, seja lá quem for. Isso é de suma importância. Se desconectar da internet e conectar-se emocionalmente, né, com a sua família, lendo livros, passeando, vendo TV, comendo, seja lá o que for que você deseje fazer, mas isso é importante. Eu não sei vocês, mas filme para mim é algo assim que toca bastante, né? Ensina, educa, aproxima. Então a gente sempre se reúne para assistir um filme ou coisa do tipo. E aí a gente sai emocionado, né? Tocados, carregando algumas lições, sempre importante. E geralmente a gente assiste aqueles filmes que estão sempre atrelados àquelas questões que nós amamos, né? Por exemplo, a gente gosta muito de herói da Marvel, né? Eles trazem sempre uma lição moral. A gente gosta muito de desenhos, né? Isso ajuda. Tem umas paradinhas aí que a gente faz, né? Quando a gente chega aí nos 40, bate aquela nostalgia, né? Saudade das coisas da infância, saudade das coisas de criança. Só que eu tenho pesquisado e tenho entendido a importância de você, por exemplo, gostar de desenhos antigos, de gostar de filmes antigos, né? Eles trazem memórias boas, eles mostram um passado carregado de inocência muitas vezes. E isso, quando reflete em nossa família, eles é como se você conseguisse levá-los para o passado, um passado em que você viveu, em que você via Bard e Fred, né, os Flintstones, né, família Space, Cavaleiros dos Zodíacos lutando pela verdade, lutando para defender Atena, né, e trazer paz na Terra. Diferente de hoje, que a maioria dos animes traz uma linguagem um pouco mais indecente, né, traz uma perspectiva de um mundo futuro utópico, e isso às vezes acaba impregnando e arrancando as bases saudáveis assim da tradição, né, familiar, da cultura do mundo que era norteado pela inocência, pelo prazer da vida, pelos ideais lógicos, né? Então isso é importante demais. Um dia eu estava pregando e eu falei: você não tem nada para fazer, não? Vá para casa assistir os Cavaleiros Zodíacos, tal. Eu vou fazer isso agora. Então um irmão se desviou por causa disso. O cara tá, ao invés de pregar, tá ensinando a gente a ver vídeos de anime. Então, hoje essa pessoa tá louca e eu tô aqui curtindo bem de manhã
esse clima gostoso, né? E daqui a pouco eu vou assistir um episódio. Outra dica super legal, coma, se alimente bem, né? Não adianta comer muito, coma aquilo que é certo. Tô aí nessa guerra junto com você, viu? Ah, essa aqui não pode faltar. Pratique exercício. É o grande pregador, né? E pensador evangélico, Russell Shedd, eu acho que morreu aos 90 anos de idade, mas todo dia ele fazia uma caminhada, né? E a causa da sua morte não foi por uma questão assim, realmente, de, exatamente de a um problema grave de saúde, mas devido a algumas complicações, né, na sua saúde. Eu acredito que proveniente até mesmo da idade, né? Ele partiu, mas um homem que viveu aos 90 anos, com a vida salutar, entendeu? Desfrutou tanta coisa boa e ele tinha essa prática. No livro do padre Sertulange, né, chamado A Vida do Intelectual, ele ensina bastante a gente fazer caminhada, exercícios físicos, porque ajuda também nos estudos. E ninguém pense, pelo amor de Deus, que eu sou católico, não, com muito respeito para meus irmãos católicos e amigos, sou evangélico, mas nada me impede de relacionar-me e de respeitar e de ler, né? E aprender com meus irmãos, tá bom? Então, pratique exercício. Outra dica legal, minha gente, vou falar baixinho para ninguém ouvir. Fale pouco. Fale pouquíssimo. E para ser bem sincero, fale muito pouco, quase nada sobre sua vida. Você vai ter paz. E para não ficar assim um vídeo muito longo, a última dica que eu tenho para você é: não escute conversa alheia. Evite as fofocas. Aí você vai ter mais paz ainda. Ah, pronto, essa você vai gostar. Faça o bem. Todo dia procure alguém para você estender a mão e abençoar e ajudar. Isso vai lhe causar uma paz interior que você não tem noção. A Bíblia diz em Atos capítulo 10 que quando Jesus esteve na terra, ele andou por toda parte, fazendo o bem, libertando as pessoas, curando os oprimidos do diabo. E a Bíblia diz porque Deus era com ele. Então faça o bem, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo aí, ajude as outras pessoas a encontrarem um caminho de paz. Ah, rapidinho, rapidinho. Você que é pregador, jovem pregador, vai viver sua vida, meu irmão. Faça a obra, entendeu? Mas não lute pelo púlpito, não, né? Corta esse negócio de você estar guerreando para ser um grande pregador, um grande orador. Seja um grande pai, seja um grande amigo, seja um grande irmão, seja um grande servo, seja um exímio leitor da palavra, porque essas coisas, elas são espirituais, elas são a consequência, vai vir no tempo certo. Eu fui exonerado praticamente pela religião de estar em alguns púlpitos, né? Mas isso me fez tão bem, rapaz. Oh, isso me causou uma paz que você não tem noção. Hoje eu não preciso estar num púlpito para agradar o pastor fulano, o presbítero Beltrano, sabe? Que muitas vezes eles estão lá pagando de santarrões e fazendo coisas absurdas e exigindo de nós unção, poder, igreja cheia. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, vá viver sua vida, tem tanta coisa legal, daqui a pouco eu vou comer uma coisa legal, daqui a pouco eu vou assistir uma coisa legal, sem aquele peso de que hoje eu tenho que viajar, tirar dinheiro do meu bolso, chegar lá, fazer sala para um cara que só fala de grandezas, de números, de política. Não, meu irmão, eu tô livre desse negócio. Se aparecer um momento para ir pregar, eu vou uma igreja. Sou pastor de 3 igrejas. Tem muita coisa para fazer lá, tá bom? Deus abençoe aí o pastor Marcos. Deus lhe dê muita igreja, pastor Marcos, e você consiga cuidar de todas elas
E da sua saúde, meu irmão. Principalmente da sua saúde emocional, porque você está ficando um pouco retardado e isso não é legal não. Isso já demonstra que você está tentando passar uma visão que não é de uma pessoa que você não é. Você está tentando ser aquele pai e você mostra isso na internet e você quer mostrar para a igreja que você é o paizão e que você é aquele cara que é bem casado. Eu sei o poder disso, a internet faz isso, a igreja faz isso, né? Quando a gente tá nessa postura de líder, de influenciador, é paia, é ruim. Mas como eu tô bonitinho, tá vendo? Isso é paz, meu irmão. Paz. Tenha paz, pastor Marcos. Tenha paz, irmãos. Corra desse negócio, né? Que Deus te abençoe.